Aloha! Saúde, paz e felicidade que sejam totais, amplos, gerais e irrestritos para todos vocês neste novo ano de 2021. E eu vou estrear este ano com um vídeo que tem causado uma relativa polêmica. Eu estou falando da água com limão em jejum. O nosso corpo gosta, ele faz de tudo para manter o nosso sangue com um pH de 7,35 a 7,45. Veja você que é uma faixa muito estreita. pH existe de 0 a 14. De 0 a 7 é considerado um pH ácido, de 7 a 14 um pH alcalino e o 7 o pH neutro. O nosso sangue faz de tudo para manter o pH entre 7,35 e 7,45 pela boa saúde. Se cair de 7, nós morremos, e se aproximar de 8, morremos também. Então a faixa é estreita e para bom funcionamento de 7,35 a 7,45 no sangue, porque o nosso estômago já foi fabricado por Deus para ser um ambiente extremamente ácido. Nosso estômago produz em média 2 litros de suco gástrico, de suco, que tem um pH aproximado de 2. Veja bem que é um ambiente extremamente ácido, que tem essencialmente duas funções: eliminar todos os micro-organismos que chegarem lá com os nossos alimentos e favorecer a absorção de inúmeros nutrientes para o corpo. Sem a acidez no estômago, o corpo deixa de absorver inúmeros nutrientes. É importante, esta é uma informação decisiva. Nossa boa saúde depende de um excelente nível de acidez no estômago, que é ao redor de 2. Por isso que nós desaconselhamos esse uso indiscriminado dos prazóis, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Mas este não é o tema hoje. O tema hoje é água com limão em jejum. Qual é o pH do limão? O suco do limão tem um pH aproximado de 2. Quando nós diluímos este suco em meio copo de água ou num copo de água, claro que o pH se afasta muito do 2. Para nós termos ideia do que é esse negócio de pH, o que eu conheço de mais ácido é a solução de bateria, cujo pH é 1. A Coca-Cola, por exemplo, tem um pH de 2,5. Então o limão, o caldo do limão, o pH dele é próximo de 2. O que contém o limão? O limão contém essencialmente os limonemos. Limonemos estão principalmente na casca do limão. Portanto, é aconselhável, então a primeira dica, quando for consumir o limão, lava bem e consome com casca, porque o limonemo tem uma particularidade interessante. Ele favorece a produção do muco. O muco é a proteção do estômago para esse ácido não corroer, não danificar, não machucar o nosso estômago. Ele é forradinho por um muco, e o limonemo que está na casca do limão favorece a produção do muco. Então sempre consumir com a casca. Segunda dica: nunca corta o limão e guarda uma parte, porque ele oxida imediatamente. O limão é para ser cortado e usado imediatamente. Eu sugiro que ele seja batido no liquidificador com casca e tudo, coa e bebe. Este é, no meu entendimento, a melhor forma de consumir o limão. O limão contém ainda o ácido cítrico. O ácido cítrico tem inúmeras funções, mas ele tem uma que é muito interessante. Ele impede a formação dos cristalzinhos de oxalato, que formam a maioria dos cálculos no rim. Então, já temos uma segunda vantagem do uso do limão, que é ingerindo ácido cítrico,
protegermos os nossos rins da formação dos famosos cálculos, das pedrinhas nos rins mais comuns, que são as pedrinhas de oxalato de cálcio. Ele contém vitamina C. Vitamina C combate radicais livres e o corpo não tem estoque, precisa de estar sempre reformando o estoque de vitamina C. O que combate o radical livre já é consenso geral que é saudável. Quarto, ele contém inúmeros minerais. E ele tem uma outra particularidade. A relação de sódio-potássio dele é muito favorável ao potássio e isso é incomum nos alimentos. Então, uma outra vantagem, é um modo bom de consumir mais potássio e menos sódio, o que também é indiscutível que favorece a nossa saúde. A questão, eu acho hoje que se coloca mais, é se convém consumir o limão com água, sempre com água, preparado e ingerido imediatamente para ele não oxidar, se ele deve ser consumido em jejum ou não. A medicina ayurvédica nos diz que quando ele é consumido em jejum, ele é bom para desintoxicar o fígado dessa hoje famosa esteatose hepática, gordura no fígado. Não tem estudos suficientes para nós garantirmos isso, mas a medicina ayurvédica, que merece o nosso respeito, diz que sim. Então, aqueles que acham que convém, que usem. É preciso considerar, entretanto, que os nossos corpos são semelhantes e não iguais. Então, aquilo que é bom ou ótimo para mim não quer dizer que seja para você. Qual é a sugestão que eu faço? Como o limão tem inúmeras vantagens, experimente consumi-lo em pequenas quantidades e vá aumentando aos poucos até ver qual é o nível com o qual você se sente bem. Nada substitui a experiência pessoal porque, eu repito, os corpos humanos são semelhantes, mas não são iguais. Algo que pode ser muito bom para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, eu acho que o limão precisa ser consumido, é um ótimo alimento, tem inúmeras vantagens, mas ele não precisa ser consumido numa quantidade exagerada. Qualquer quantidadezinha de limão já é suficiente para nós aproveitarmos dos benefícios dele. Eu preciso acrescentar uma informação que cabe muito bem neste vídeo. O nosso corpo, como eu disse no princípio, faz de um tudo para manter o pH do nosso sangue entre 7,35 e 7,45. É uma faixa estreita, mas ele faz de tudo para manter isso. E mantém isso extraindo alguns minerais dos nossos tecidos. Então, o que acontece é que na medida que vai se passando o tempo, na segunda metade da vida do ser humano, em geral, ele precisa de ter extraído muitos minerais dos nossos tecidos para manter o pH nesse nível 7,35, 7,45, o que deixa os nossos tecidos muito ácidos. Tecido ácido, meu amigo e minha amiga, é o sítio predileto de vírus, de bactéria, de protozoários, de micro-organismos patológicos que nos causam doenças. Então, a acidez nos tecidos é inconveniente demais. Se o limão tem esta capacidade, porque embora ele seja ácido quando é ingerido, depois de absorvido, pela quantidade de minerais existentes nele, ele ajuda a alcalinizar o organismo humano, o que é muito conveniente, principalmente na segunda metade da vida. Porque o nosso corpo, quando mais jovem, é mais fácil para ele manter os tecidos sem acidez. Mas enquanto vamos vivendo com os péssimos hábitos alimentares que temos, porque olha, a carne, que é extremamente saborosa, eu reconheço, os produtos animais em geral, os produtos industrializados, que têm a sedução de ser
de fácil consumo, todos eles têm como produto final do metabolismo acidez. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, depois que passa na peneira, toda essa alimentação básica atual termina em acidez. Então, os nossos corpos estão se tornando cada vez mais ácidos. E eu vou repetir: tecidos ácidos que ficaram ácidos porque o corpo extraiu de lá muita coisa para manter o sangue na faixa estreita de vida, que é de 7,35 a 7,45, os nossos tecidos muito ácidos, principalmente o que acontece na segunda metade da vida, são sítios preferenciais de vírus, inclusive o vírus da Covid, como todos os outros vírus, bactérias, e do câncer. Portanto, se nós evitarmos a acidez dos nossos tecidos, nós estamos obtendo saúde. E os minerais contidos no limão favorecem uma certa alcalinidade no corpo pela sua presença de minerais, principalmente do potássio. É claro que tem outros. Então, qual é a conclusão? Todos devemos, quase todos, quase todos nós devemos consumir o limão. Alguns uma quantidade um pouquinho menor, outros uma quantidade maior. Se em jejum ou não, a decisão é sua, mas consumir o limão, na minha opinião, devemos todos ou quase todos nós, sempre diluído em água e sempre usado assim que for cortado. Preparou? Consumiu? Para ele não ser oxidado. Experimente, comece com uma quantidadezinha menor e quem sabe, daqui a uns tempos você vai estar consumindo um limão inteiro e vai me ajudar trazendo a informação de que está se sentindo bem com ele. Eu espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido do seu gosto e tenha sido capaz de esclarecer algumas dúvidas que você tem. Se alguma coisa ficou meio obscura, faça um comentário aí e me pergunte que eu respondo diretamente, se possível. Saúde, paz e felicidade neste ano de 2021 que se inicia. Aloha!